acho que muitos de vocês não sabem, né, que na minha juventude um dos meus sonhos, dos meus projetos era me tornar um pianista clássico, um pianista de concertos, né, tocando com orquestra, essas coisas, mas não deu certo, não deu certo e no final das contas eu acabei indo para filosofia e para escrita e outras áreas artísticas. E, bem, hoje eu quero falar sobre isso porque vocês pediram para que eu comentasse o documentário A Primeira Arte do Brasil Paralelo, que fala sobre a música. Então, vou falar de uma área que eu gosto bastante, que eu estudei bastante e que, na verdade, quando eu fui estudar estética na filosofia, era, em grande medida, para estudar a música, mas também acabei indo para outras partes, né, artes plásticas e também literatura. E é engraçado porque também, só para fazer um comentário aqui, recentemente, o meu professor de piano, o Flávios, que foi um professor em Curitiba, me contactou e a gente pôde conversar depois de 10 anos sem nos falarmos, então foi muito legal mesmo e, de fato, eu adoro, né? Adoro tocar piano, adoro ouvir música e vamos poder falar um pouquinho de um assunto que me fala muito pessoalmente. Então vamos para o meu escritório agora e de lá a gente prossegue a conversa. Antes de entrarmos no Brasil Paralelo e no último documentário deles, eu só quero deixar um recado para vocês. Na próxima segunda-feira, dia 10 de maio, às 6 da tarde no Brasil, vai acontecer uma live, uma aula sobre fake news. Por que acreditamos em fake news comigo? Para você participar, se inscrever, clica aqui no link que está na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Eu vou esperar vocês na segunda-feira, às 18 horas. Então, recado dado, vamos ao documentário. Para a gente falar do Brasil Paralelo, a primeira coisa que vocês têm que entender é que o Brasil Paralelo é uma propaganda olavista, né? É uma peça de propaganda olavista. Isso pode aparentar, né, falando desse modo, que eu estou querendo aqui envenenar o poço do Brasil Paralelo e já contaminar tudo que eles produzem. Mas eu estou simplesmente descrevendo um fato. O que eles fazem é, basicamente, documentários inspirados nas ideias do Olavo de Carvalho. Inclusive, você tem aqui nesse documentário agora sobre a música, são 3 episódios, cada um com 1 hora e pouca de duração, quase 4 horas e meia de duração ao todo nesses documentários, e para eles deve ter sido, sabe, muito difícil gravar todas essas horas de documentários sem pôr o Olavo de Carvalho falando alguma coisa no meio. Geralmente, em alguns documentários mais antigos dele, você tinha lá o Olavo logo de cara falando, né? Nos primeiros minutos já tinha lá uma fala do Olavo, e isso é o tom geral, né, dos documentários. São ideias olavistas e você não precisa assistir nenhum documentário para saber qual é a tese que eles defendem. Basicamente, o que eles dizem é o seguinte: existe um momento na história da civilização ocidental que chega ao seu auge, a cultura, ao seu ápice, a produção intelectual, e depois há uma degeneração, há uma decadência, e em nossos tempos, em nossa época, você tem o predomínio da excrescência, né, do lixo. Então há esse ápice e a queda, e essa queda é causada, como vocês vão perceber, é causada pelo marxismo cultural. Você tem a tomada dos espaços de privilégio das universidades, da cultura, das artes, por esquerdistas, por comunistas, e eles fazem isso para destruir o capitalismo, para destruir a civilização. Essa é a tese geral do Olavo de Carvalho, e você vai encontrar isso em praticamente todos os documentários do Brasil Paralelo que eu assisti, pelo menos. Não vi todos, mas todos que eu assisti têm essa tese. Então, antes de assistir a esse documentário sobre a música, né, A Primeira Arte, eu já sabia qual era a defesa que eles fariam. Eu já sabia de antemão o que eles diriam. Então você tem, ao longo desses 3 documentários, um panorama da história da música. É claro que, ao longo desses documentários, você tem muito conteúdo ali que é de fato interessante e que está historicamente preciso. Então, assim, tem os seus méritos, não é totalmente descartável o que eles fizeram nesses documentários. Principalmente no primeiro deles, você tem ali a história da música ocidental, né, o modo como na Igreja Católica eles vão lá e codificam a música e passam a criar notação musical, e depois o surgimento da música barroca e assim por diante. No segundo você tem a música clássica, a música romântica. Então eles fazem um percurso, que é basicamente um percurso histórico da música, que você pode aprender em 15 minutos da sua vida, 20 minutos da sua vida, indo na Wikipédia. Se você for na Wikipédia, inclusive, você vai ter mais detalhado isso sem o viés ideológico olavista do Brasil Paralelo.
Então você pode estudar isso aí, e como eu estudei música, né, como vocês viram aqui, eu estudei música quando estava na minha juventude ali, passei por todas essas fases, tem os compositores que eu gosto bastante, como Beethoven, como Liszt, como Rachmaninoff, por exemplo, o compositor russo. Então se você estudar qualquer livro de história da música, você vai fazer esse percurso que eles apresentam nesse documentário. O mais problemático de todos, na verdade, é o terceiro episódio, que é quando eles entram no mundo moderno, né? Quando eles entram na cultura, na música contemporânea, século XX em diante, que é, na cabeça deles, o momento da decadência, o momento da degeneração da música. Então eles vão mostrando como você tem essa massificação da música, você tem a indústria da música, ou a música industrial, como eles chamam, e aí começa aquelas formas sofisticadas, requintadas do período clássico, ou principalmente do período romântico, quando você tem grandes compositores como Beethoven ou como Liszt, que fazem peças extraordinárias. Eu toquei aqui uma peça do Liszt, né, que é uma consolação do Liszt, a terceira consolação do Liszt. Ou seja, você tem grandes compositores que utilizam a forma musical na sua máxima expressão possível, em sinfonias, em concertos, e isso teria levado a música à sua máxima expressão. E depois, século XX em diante, você tem uma simplificação das formas, você tem, na música erudita, experimentos musicais com Schoenberg, com Prokofiev, com Bartók, que vão fazendo experimentos que vai repelindo em parte o ouvinte. Está acostumado com certas estruturas musicais da música clássica e, por outro lado, você tem a massificação da música com o jazz, com o blues, com o rock e depois com outras formas musicais populares, né? Música pop, e depois eles chegam até o rap e o funk, que para eles seria assim o fundo do poço, né? Quando simplesmente a música acabou e o que tem é só ruído. Há muitos problemas nessa interpretação deles, há muitos problemas. Alguns são decorrentes dessa leitura olavista, de fato, outros são decorrentes da fragilidade conceitual que eles adotam, e também há uma grande dose de elitismo, uma certa noção de que um momento específico na cultura ocidental foi, de fato, a verdadeira expressão musical, e todo o resto, antes disso, foi um preâmbulo para esse momento, e depois foi a decadência. É como se a gente pensasse, por exemplo, nas artes plásticas, que o grande momento da cultura ocidental foi o Renascimento. Tudo antes era uma preparação para isso, e tudo depois foi decadência. E é óbvio que isso é uma interpretação errônea, uma interpretação simplória da produção artística, das relações que existem entre cultura e sociedade, entre seres humanos e cultura, entre ser humano e produção artística do seu período. Não dá para pensar que hoje, no século XXI, a produção musical será idêntica ou poderia ser parecida com o que se fez no século XIX. Principalmente porque, naquele momento, século XIX, essa grande música que eles defendem, né, essa música erudita, essa música como, por exemplo, Beethoven ou outros compositores da época, Brahms, esses compositores, eles produziam, eles criavam e eles apresentavam essa música para um público muito limitado, mas muito limitado mesmo, que era em parte a aristocracia europeia e em parte a burguesia em ascensão. Então eles produziam música sofisticada para um público que estava habituado ou que tinha capacidade de aprender aquela música, de compreender sua linguagem e que tinha condições financeiras de ouvir aquela música também e financiar muitas vezes, né? Você tinha lá os reis, você tinha lá sacerdotes, você tinha os burgueses também, que financiavam certas produções. Então, era um público muito delimitado. Aquela produção musical que eles consideram como se fosse o ápice da cultura ocidental, era um privilégio de uma classe extremamente diminuta. E aí você vê o caráter do pensamento do Olavo de Carvalho, que é extremamente excludente, aristocrático e que simplesmente considera que os demais ou são incapazes de compreender isso, ou estão à margem disso, né? O próprio Olavo de Carvalho já disse em algumas circunstâncias que a educação ela é um privilégio, ela não é um direito. Ou seja, você poder estudar não é um direito, é um privilégio de algumas pessoas. Ele pensa, de fato, nessa distinção. Aqueles que merecem estar aqui e aqueles que não merecem, que ficam na base. E é óbvio, né, que ao lado dessa produção musical daquele período, ao lado, simultaneamente, a essa produção da elite, tinha inúmeras manifestações culturais, musicais inclusive, que pertenciam as classes populares. Eles mencionam isso, né, a música folclórica, mas obviamente não era apenas isso, mas havia diferentes manifestações culturais que não chegaram até a gente. E mais do que isso também, havia inúmeros compositores, a gente pensa, por exemplo, no cânone, Haydn, Mozart, Beethoven, a gente pensa ali Chopin, Liszt,
A gente pensa ali num conjunto de compositores que eles representam os expoentes da música. Além desses compositores conhecidos, canônicos, havia certamente centenas ou talvez milhares de outros compositores medíocres que não são recordados. Então, além dessa produção dessa grande cultura, como eles dizem, havia no interior dessa mesma cultura outros artistas que não eram tão extraordinários assim. Isso vale para a literatura também. A gente pensa, por exemplo, em grandes nomes da literatura como Victor Hugo, como Balzac, como Dickens, como Dostoiévski. Só que junto com esses escritores havia inúmeros outros que não são recordados porque eles tinham uma produção que não era tão significativa assim, que não era tão criativa assim, que não eram tão brilhantes assim. Ou seja, você pega o melhor de uma época, você pega o que é excepcional de uma época e você toma isso como se fosse a norma, como se aquilo ali fosse o padrão daquele período, sendo que você tinha de fato todo tipo de produção entre aquilo que era o máximo de qualidade e aquilo que era medíocre. E isso vale para hoje também. Assim como naquela época, você tem hoje muito mais produtores culturais, né? Você tem muito mais músicos, muito mais artistas, só que mesmo assim você tem alguns poucos ali que são os expoentes, que são excepcionais, que são extraordinários, e você tem milhares ou talvez milhões de medíocres. Então, no futuro, quando olharem para nossa época, eles não vão se recordar dessa produção banal, dessa produção massificada, eles vão se recordar daqueles expoentes de nossa época, que talvez hoje a gente nem sequer dê valor. Assim como, por exemplo, quando Kafka, que era um grande escritor, morre, ele morre desconhecido. Fernando Pessoa morre desconhecido. E depois são celebrados como grandes autores. Ou Shakespeare, que era considerado um bom dramaturgo na época dele, foi esquecido durante um bom período, durante mais de um século, e depois é resgatado como grande escritor, como grande dramaturgo britânico. Então, a construção do cânone, por si própria, ela é muito problemática. Nem sempre aquilo que parece ser o melhor de uma época, ou aquilo que parece ser o mais habitual de uma época, será aquilo lembrado no futuro como o mais excelente, como o mais virtuoso, como o melhor da sua produção artística. Então eles fazem uma leitura simplória do passado, uma leitura simplória do cânone artístico e cultural e musical daquela época, como se somente aquilo fosse a produção, como se não houvesse também compositores de música sinfônica, de música orquestral, também medíocres, e que foram esquecidos com o passar do tempo, e que simplesmente hoje a gente nem sequer sabe que eles produziam porque eles foram esquecidos. Não tinha mérito. Quem tinha mérito foi o Beethoven, o Mozart, o Bach, Liszt, Chopin. Ou seja, você tem ali alguns nomes que foram lembrados porque de fato eram extraordinários, mas junto com eles tinha muitos outros que não eram extraordinários. E daí quando eles começam a fazer a crítica da modernidade, né, a crítica da massificação da cultura, é uma coisa muito estranha, porque embora o Olavo de Carvalho não apareça, no último episódio aparece o Flávio Morgenstern, que curiosamente ele recebeu um downgrade na vida, né? Num outro documentário ele aparece lá como escritor, como palestrante, como doutor em que eu não sei, porque ele não tem formação universitária, até onde eu saiba, só se for médico clandestino, parece como doutor, e nesse outro documentário ele é descrito apenas como escritor e palestrante, eu acho. Ou seja, recebeu um downgrade, né? De doutor ele foi rebaixado agora apenas a escritor. E daí o Flávio Morgenstern aparece e fala sobre o assunto, né? E o Flávio Morgenstern, ele é um olavista. Então, embora o Olavo não tenha aparecido, o Morgenstern aparece para cumprir essa lacuna. E do nada, em nenhum momento do documentário falam sobre isso, mas de repente vem o Morgenstern e fala sobre como essa decadência da cultura, como essa massificação da cultura é consequência da escola de Frankfurt. Isso surge do nada. Como eu falei, não aparece em nenhum momento do documentário isso, né? Não falam quem são os autores, não falam nada sobre isso. Ele vai, joga isso e vai embora. E é curioso porque a crítica que eles fazem à massificação da cultura é muito parecida, na verdade, é muito parecida à crítica que a escola de Frankfurt faz à massificação da cultura. Quando você lê autores, por exemplo, como Horkheimer e o Adorno, no livro deles, Dialética do Esclarecimento, a crítica que eles fazem à cultura de massa, à indústria cultural, é muito parecida à que eles fazem à cultura de massa. Ou seja, criticando essa banalização, essa exploração comercial da música. Outra coisa curiosa, né? Porque todo documentário vai levando nesse sentido, né? De que o problema da música no século XX é a massificação, e a massificação é decorrente do capitalismo, porque você tem a consolidação do capitalismo não apenas na parte industrial, mas também na parte cultural, e esse é o fenômeno que se dá no século XX em diante, é a tomada desses espaços culturais por essa lógica de mercado. Tudo nos documentários leva a essa conclusão, só que quando vai chegar à conclusão, eles fazem o oposto, eles viram isso aqui e dizem que, na verdade, a decadência é decorrente do marxismo cultural, é decorrente dos pensadores da escola de Frankfurt.
E como eu falei, essa é justamente a crítica que esses autores fazem à massificação. Adorno, Walter Benjamin. O Walter Benjamin tem um ensaio chamado A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, na qual ele justamente critica essa massificação e diz que quando você pode reproduzir indefinidamente uma obra de arte, como uma fotografia, ou como um filme, ou como uma música, isso perderia a aura daquela produção cultural. Então, a crítica que eles fazem é basicamente uma crítica marxista com base nas ideias dos pensadores Escola de Frankfurt. Você vê pela primeira vez o Brasil Paralelo, ao criticar alguma coisa, adotar uma postura que é muito parecida com aquilo que eles supostamente estão criticando. Eles estão, nesse documentário, em grande parte, criticando o capitalismo. O último episódio é uma crítica à massificação da cultura por causa do capitalismo. Só que eles não se dão conta disso, eles não percebem para onde eles são levados. Eles são levados logicamente até um ponto, e quando é hora de tirar a conclusão a partir daquilo que eles disseram, eles simplesmente ignoram as premissas e tiram uma conclusão equivocada que não tem nada a ver com tudo aquilo que eles disseram anteriormente. Então você tem, como eu falei, um documentário que, em parte, você pode pesquisar sobre isso independentemente, sem eles. Leia no Wikipedia, o Wikipedia, inclusive, em inglês, sobre a história da música é muito bom. Você pode ter uma bela noção da progressão da música ocidental, passando por esses períodos, o barroco, o período clássico, o período romântico e contemporâneo, né, moderno, impressionista e outras formas que surgem posteriormente, experimentais. Você pode estudar por ali rapidamente, e a partir disso você pode ouvir as músicas e pesquisar por conta própria, sem precisar passar pelo filtro ideológico do Brasil Paralelo. E, por outro lado, a crítica que eles fazem é essencialmente marxista. Eles preparam um documentário para defender uma tese olavista da degeneração da arte, da decadência da música, e no final das contas o que eles fazem é uma crítica ao capitalismo, é uma crítica à massificação da cultura e o modo como o capitalismo transforma tudo em produto. Tudo vira comércio, tudo vira mercado. E última observação, como eu falei, é uma visão simplificada da história, é uma visão simplificada dos mecanismos históricos e do presente também, né? Como se hoje todo mundo só ouvisse funk e rap, sendo que há uma enorme produção cultural das mais distintas formas. Você hoje em dia pode passar semanas ouvindo produções musicais que não tem nenhuma relação com a cultura de massa, que não tem nenhuma relação com músicas da indústria cultural. Você pode ouvir bandas indie, você pode ouvir música alternativa, você pode ouvir compositores clássicos, inclusive, sem jamais ter acesso a qualquer tipo de produção massificada. Eu, por exemplo, não sei qual foi a última vez que eu ouvi algum tipo de funk voluntariamente, que eu tenha escolhido ouvir. Eu ouço minhas músicas, ouço música clássica, ouço músicas que eu gosto, ouço rock, sem jamais ter acesso a produção massificada. De hoje, né? Porque essas músicas massificadas eram de, sei lá, anos 60. Então, é uma simplificação de fato de como funcionam as coisas e de como funcionam os hábitos de consumo das pessoas, como elas procuram suas produções musicais favoritas, como elas ouvem as músicas, como elas consomem, como o cânone é formado e como a música é composta também, como os artistas produzem. Eu quero saber se vocês tiveram coragem de assistir essas 4 horas e pouco de documentários do Brasil Paralelo sobre a música. Como eu falei, é muito simplificado, é muito simplório, e eles chegam a uma conclusão que não está fundamentada nas premissas que eles apresentam. Tudo leva a entender que é culpa do capitalismo, mas eles acham que é culpa do marxismo. É basicamente isso. O que vocês pensam sobre isso e que tipo de música vocês gostam de ouvir? Qual é a produção musical que vocês consomem? Que tipo de banda, que tipo de compositor, o que você gosta? Põe aqui no comentário, até como recomendação também pra gente. Deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Se inscreva para acompanhar a minha aula grátis na segunda-feira, dia 10 de maio, sobre fake news. Por que acreditamos em fake news? Acompanhe e um abração para vocês. Se cuidem por aí e até mais. Tchau!